Boa noite, pessoal. Nosso tema é sobre etnias negras. O Brasil possui uma formação populacional com diferentes grupos étnicos que representa toda a nação. São eles: negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos, cafusos e brancos. As etnias negras foram forçadas a migrar para o Brasil, uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo. Atualmente, os negros se concentram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais aberta, como é o caso das regiões Nordeste e Sudeste. Nossa entrevistada é Alexandra Ravelli, ou Chan Ravelli, como gosta de ser chamada. É negra, feminista, mãe de dois filhos. Começou no YouTube em 2013 com o canal Sou Vaidosa, o mesmo nome do seu blog, com vídeos sobre resenhas de produtos capilares e dicas para cuidar dos cabelos crespos. Com o tempo, o canal foi evoluindo para temas voltados para a militância negra e feminista. Seu canal ultrapassa os 67 mil inscritos. A Chan já participou de diversas campanhas publicitárias, como para a marca Saloline de produtos capilares, Avon de cosméticos e agora faz parte do time C da Bom. Em 2019, participou do reality show O Aprendiz, comandado por Roberto Justus na Band TV, e atualmente é colunista do portal UOL Universo, e aborda temas como família, feminismo e etnias negras. Como você vê a dificuldade que pessoas com cabelos crespos ou cacheados têm de assumir seus cachos com orgulho, por terem receio de serem vítimas de preconceito. Eu acho que a maior da dificuldade da pessoa de cabelo crespo ou cacheado tem para assumir o cabelo com orgulho é o racismo em si, né? Porque a gente vive num mundo onde o bonito ainda é tudo que é europeizado, tudo que liga a gente à branquitude, né? E o cabelo crespo afasta a gente disso, né? Ele mostra ali uma origem africana, ele mostra uma origem negra, que as pessoas ainda não conseguem enxergar beleza, né? Muita gente ainda não consegue enxergar beleza. Para você, qual a importância de ser ensinado às crianças negras a ter orgulho da cor de sua pele? E a como saber lidar se caso passarem por situações de racismo? A importância de ensinar para as crianças a respeito da sua cor, do seu cabelo, é justamente identidade, elas saberem quem elas são, de onde elas vieram e se orgulharem disso, assim. Uma das coisas que me deixa mais triste, sabe? Na educação racial aqui no Brasil, que não existe, né? É ensinar para as crianças ainda hoje que a história delas começa na escravidão. Isso é desumano, isso é desumano. Elas têm que saber que elas são descendentes de um povo inteligente, de um povo descobridor, de reis, de rainha, de grandes reinos da história da humanidade. E grandes conhecedores de tecnologias ancestrais. A arquitetura é uma tecnologia que veio de África, a matemática e tantas outras coisas tidas como gregas, na verdade são invenções africanas, e é muito importante a gente passar isso para as crianças para elas poderem se orgulhar da própria história. No cenário brasileiro atual, qual lugar público que você acha que há menos representatividade? Eu acredito que a representatividade ela falta em todos os lugares, porque mais do que representatividade é importantíssimo a gente falar sobre proporcionalidade hoje em dia. Então, a gente sabe que está lá na política. Hoje em dia você já encontra pessoas pretas trabalhando, fazendo e sendo eleitas, né, pela política atual. Mas quantas são essas pessoas? A gente está tendo uma proporcionalidade ali, porque também não adianta você ter um negro e no lugar onde tenha 100 pessoas brancas e você tem uma pessoa negra. Isso não é representatividade. E principalmente isso não é proporcionalidade. A gente precisa ter esses números proporcionais. E acho que essa é a grande luta hoje em todas as vertentes. No abismo social que a população negra se encontra no Brasil, você considera como um dos fatores que prejudicou na preservação de vida durante a pandemia de coronavírus? A minha mãe costuma dizer que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E é sempre assim, eu dei muita risada, porque outro dia me perguntaram no Instagram qual para mim tinha sido a grande e maior mentira da pandemia. E para mim foi que o coronavírus deixaria as pessoas mais empáticas,
Porque isso é mentira, com certeza não seria assim. Quando eu ouvi isso sendo dito pela primeira vez, eu falei, imagina que vai ser desse jeito. E realmente não foi, né? Muito pelo contrário, ele escancarou as diferenças sociais, que aqui no Brasil são diferenças raciais também, né? A gente não tem como separar uma da outra. Então, enquanto você não chegar num restaurante, num lugar chique para poder comer, e as pessoas negras ali consumindo, sejam uma, duas ou nenhuma, tá muito nítido para mim essa diferença que é tão racial quanto social e não dá para separar. Qual a sua opinião sobre nosso atual presidente, Jair Bolsonaro? Como ele trata as minorias étnicas? Como Jair Bolsonaro trata as minorias étnicas, ele não trata, né? Eu vou tirar as palavras que ele mesmo disse, né? Tirar essa resposta das palavras que ele mesmo disse. Ele falou que as minorias tinham que se curvar às maiorias, né? Ou seja, ele governa para um tipo só de gente, ele governa para uma quantidade de pessoas, que é aquele povo maluco que segue e acompanha ele por todos os lugares, né? Então, fica muito complicado, porque na verdade essas pessoas são totalmente minoria, enquanto o papel de um governo é governar para todo mundo que está ali, né? É governar para todo mundo que existe naquele lugar. Ele é um líder autoritário, né? Que fala de um posto fascista e extremamente autoritário. Mas ele, na verdade, é um servidor público, né? Ele tinha que estar trabalhando a serviço do povo. E o povo é todo mundo. Todo mundo. Nos Estados Unidos, dois dos maiores ativistas negros são Martin Luther King e Malcolm X. No Brasil, quais seriam os principais ídolos em que a população negra mais se espelha ao se tratar de representatividade? Acho que a gente tem uma falta de representatividade tão grande, né? De reconhecer, de saber as nossas histórias. E aqui no Brasil você tem homens e mulheres negras poderosíssimos dentro da história, né? Poderosíssimos dentro de suas lutas e que a gente precisaria saber muito mais. Eu vou falar os meus, tá? Eu vou falar os meus principais heróis negros nacionais. Acho que Zumbi e Dandara, aproveitar que a gente está em novembro, né? E falar deles. Zumbi, Dandara, Aqualtune, Teresa de Benguela, todas essas mulheres e homens quilombolas que estavam lá lutando pela liberdade. O Dragão do Mar, maravilhoso, acho que não pode ser esquecido. E os irmãos Rebouças e outros grandes, né? O Machado de Assis e outras grandes mulheres e homens negros, Maria Filipa, nossa, vai falando, vai lembrando, né? Atualmente a gente pode citar Sueli Carneiro, a Djamila Ribeiro, Joyce Beth e tantos outros intelectuais que estão pensando negritude, falando do assunto e que a gente precisa ouvir e reverenciar mesmo, né? Qual seria a melhor maneira de uma pessoa agir caso estivesse passando por alguma situação que denota racismo? Eu acho que com racista não tem conversa. Racismo é crime. Racismo não é erro. Racismo não é falha. Racismo não é, ai, desculpa, errei aqui, ai, desculpa, faltou isso. Não. Racismo é crime. E é assim que ele tem que ser tratado. Então, qualquer pessoa que passa por uma situação de racismo, ela tem que deixar outra pessoa nítido sobre o que aconteceu. Falar, olha, isso que você acabou de fazer, isso é crime. Isso é racismo. E chamar a polícia ir direto para a polícia e denunciar. Porque eu acho que só a partir do momento que a gente tem uma massa aí de pessoas denunciando o crime de racismo é que a gente vai conseguir muito mais embasamento para a luta, né? Muito mais enfoque mesmo para o que a gente está falando e para o que precisa mudar.